Começa agora Aedas no Ar. Olá, gente, tudo bem? Eu sou Valmir Macedo e está começando mais um Aedas no Ar. Decisão importante na reparação. Juiz autoriza pagamento das ATIs, as Assessorias Técnicas Independentes, que assinaram termo aditivo do anexo 1.1 e rejeita o limite financeiro pedido pela Vale para o plano de trabalho do processo. Quer saber mais? Fica com a gente. Você está ouvindo Aedas no Ar. O Aedas no Ar é o programa dos atingidos e atingidas das regiões 1 e 2 da Bacia do Paraopeba e da Represa de Três Marias. Aqui você encontra informações seguras e atualizadas sobre a reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem da Vale em Brumadinho no dia 25 de janeiro de 2019. Fazemos memória às 272 pessoas que perderam suas vidas em decorrência do desastre-crime na mina Córrego do Feijão. E renovamos, juntos e juntas, nosso desejo e trabalho por justiça e por uma reparação integral. Fica com a gente porque o Aedas no Ar está só começando. Você está ouvindo Aedas no Ar. Em uma decisão judicial do dia 8 de dezembro de 2025, o juiz Murilo de Abreu autoriza o pagamento das ATIs que assinaram o termo aditivo do anexo 1.1. Essa mesma decisão também rejeita o limite financeiro que foi pedido pela Vale para os planos de trabalho do processo. A decisão também suspendeu o edital de seleção de nova ATI para as regiões 1 e 2. Primeiro, vamos falar sobre a transferência de recursos e a devolução de rendimentos. A pedido das instituições de justiça, o juiz autorizou a transferência de valores para o custeio das atividades das ATIs Nacabe e Guaicuí de acompanhamento do anexo 1.1 dos projetos de demanda das comunidades, conforme o termo aditivo que foi homologado. No mesmo sentido, o juiz determinou a intimação da Aedas para a devolução de eventuais rendimentos financeiros obtidos com a aplicação de recursos recebidos por decisão judicial anterior, no prazo de 10 dias. De acordo com o juiz, estes valores não podem ser capitalizados, razão pela qual devem retornar à conta judicial vinculada ao processo. Sobre o teto para o custeio das ATIs nas atividades do processo, nessa mesma decisão, o juiz Murilo de Abreu enfrentou pedidos apresentados pela Vale que buscava limitar financeiramente os planos de trabalho das ATIs relacionados às atividades do processo judicial. O juiz determinou que não vai ter teto para custear as atividades das assessorias técnicas independentes ligadas ao processo judicial. A Vale tentou limitar os gastos, mas o pedido foi rejeitado pelo juiz. Segundo o juiz, os planos de trabalho do processo não seguem nenhum limite orçamentário, nem mesmo os previstos no acordo. A divisão 70/30 é só um critério técnico para a auditoria, não é uma regra. E mais, esse percentual pode mudar conforme avançam as etapas da reparação e os estudos de risco à saúde e ao meio ambiente. Com isso, as instituições de justiça têm 60 dias para apresentar os planos de trabalho adaptados. A decisão foi importante para garantir que as ATIs continuem atuando sem restrições e que as pessoas atingidas tenham seus direitos assegurados também nas atividades do processo. A decisão do juiz Murilo de Abreu também traz pontos sobre a auditoria. Para aprimorar o controle das despesas e sanear questões pendentes quanto às despesas não asseguradas, o juiz intimou a auditoria financeira e finalista Ernst Young para apresentar relatórios consolidados sobre os gastos de cada entidade auditada, tudo isso no prazo de 60 dias. Após a entrega dos documentos, será oportunizada às entidades e às instituições de justiça a manifestação sobre os relatórios. Agora vamos falar de outras deliberações importantes que estão nessa decisão do juiz Murilo de Abreu do dia 8 de dezembro.
Para além destes temas, o juiz suspendeu o edital de chamamento público para a seleção de nova ATI para as regiões 1 e 2. O juiz também determinou a prorrogação do prazo para 20 dias úteis para que as partes e as ATIs manifestem sobre a audiência de contextualização realizada em 25 de novembro deste ano. O juiz também reforçou a necessidade de estímulo à conciliação ou outros métodos de solução consensual destes conflitos. A decisão reforça o papel do judiciário na condução e fiscalização do processo de reparação, assegurando o funcionamento adequado das ATIs e garantindo que os recursos sejam utilizados de forma eficiente e transparente, conforme as decisões judiciais. A decisão na íntegra você encontra no nosso site aedasmg.org. Você está ouvindo Aedas no Ar. Lembrando que sempre estamos atualizando as informações a respeito da reparação nas nossas redes sociais, no Instagram e no YouTube pelo @aedasmg. A partir de agora você acompanha uma reprise do nosso programa. E vamos agora de entrevista especial aqui no Aedas no Ar, bater um papo sobre direitos, aprofundar melhor a nossa prosa. E hoje o tema é essencial: a saúde das pessoas atingidas. Nesta entrevista de hoje, a gente vai conversar com a Cláudia Simões, da equipe de marcadores sociais da diferença da Aedas, sobre os desafios e as ações voltadas para a saúde no processo de reparação. Então vem com a gente acompanhar essa conversa tão importante. Ei, Cláudia, seja bem-vinda ao nosso programa. Olá, Lucas. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui hoje falando com as pessoas atingidas que acompanham nosso canal. A gente que agradece. Cláudia, o que é o Plano Estadual para a Atenção Integral à Saúde das Populações Atingidas por Desastres Minerários e Residentes em Áreas Minerárias? Como ele pode ajudar no acesso das pessoas atingidas à saúde? O Plano Estadual para Atenção Integral à Saúde das Populações Atingidas por Desastres Minerários e Residentes em Áreas Minerárias é um documento orientador elaborado pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, que busca garantir que o cuidado em saúde chegue de forma mais justa e completa às pessoas que vivem em territórios atingidos pela mineração. O objetivo do plano é fortalecer a articulação das políticas públicas de saúde em todo o estado, levando em conta o contexto específico de quem vive em regiões mineradas ou foi atingido por desastres como rompimento de barragens. Ou seja, ele propõe um olhar integral, que inclui desde o atendimento básico, como os postos de saúde, até o atendimento especializado e hospitalar, além de ações de promoção de saúde e vigilância em saúde ambiental. Um dos pontos mais importantes do plano é o chamado plano operativo, que vai detalhar quais ações precisam ser colocadas em prática e como isso será feito nos diferentes municípios. A expectativa é que, com isso, o acesso à saúde melhore, as pessoas atingidas consigam um atendimento mais adequado, de acordo com as suas necessidades reais. Além disso, o plano prevê que sua execução será monitorada a cada 4 meses, com base em ferramentas do SUS, e que haverá participação da sociedade nesse processo. Isso é muito importante porque cria um espaço de controle social, ou seja, um espaço para que as comunidades também acompanhem e cobrem a aplicação do que foi planejado. Agora vamos falar sobre o protocolo de saúde das pessoas atingidas. Cláudia, você poderia relembrar aos ouvintes do Aedas no Ar o que é esse protocolo e qual o seu principal objetivo? Primeiramente, o que a gente vem chamando apenas de protocolo de saúde é o protocolo de assistência à saúde aos casos de exposição a substâncias químicas decorrentes da atividade minerária. É um documento elaborado pela Secretaria de Estado de Saúde com o objetivo de orientar as equipes de saúde sobre como identificar, atender e acompanhar pessoas que possam ter sido expostas a substâncias químicas liberadas pela atividade minerária,
como acontece em casos de rompimento ou risco de rompimento de barragens. O protocolo traz diretrizes importantes para qualificar o atendimento nas unidades de saúde, indicando como deve ser feito o acolhimento, o registro e o acompanhamento dos sintomas relacionados a essa exposição. Ou seja, o protocolo busca garantir uma resposta mais estruturada do SUS, orientando os profissionais da saúde básica, especializada e hospitalar sobre como agir nesses casos. Por isso, ele é uma ferramenta estratégica para fortalecer a vigilância em saúde ambiental, garantir o direito das pessoas atingidas ao cuidado e para produzir dados que ajudem na formulação de políticas públicas mais eficazes para os territórios minerários. É importante lembrar que esse protocolo é uma pauta de luta antiga, que vem desde o rompimento da barragem de Samarco, em Mariana, em 2015. E só agora, quase 10 anos depois, é que ele está sendo de fato estruturado. Esse fato é um alerta, pois a demora nas ações em saúde pode ser fatal para as pessoas expostas a um meio ambiente poluído. Estamos apresentando AEDAS no ar. Voltamos a apresentar AEDAS no ar. Olá, ouvintes, por aqui é Douglas Kissen e está começando a AEDAS no ar, o seu informativo sobre a reparação pelo rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. O programa de hoje se trata de uma reprise de edições anteriores, mas fiquem ligados porque tem informação segura e notícias importantes para vocês, ouvintes, e para as comunidades atingidas da Bacia do Rio Paraupeba e Represa de Três Marias. Você está ouvindo AEDAS no ar. Ei, Cláudia, e como ele foi construído e quem participou da sua elaboração? A construção do protocolo de saúde teve como marca inicial a publicação da resolução de número 9113, do dia 7 de novembro de 2023, pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Essa resolução tornou pública uma nota técnica que define estratégias e diretrizes para organizar e qualificar, no âmbito do SUS, o atendimento aos casos de exposição a substâncias químicas associadas à atividade minerária. Como desdobramento, foi criado um grupo de trabalho composto por técnicos da própria Secretaria e outros atores convidados, com o objetivo de desenvolver uma base técnica e teórica que auxiliasse ações de cuidado e acompanhamento desses casos, além de estudar a viabilidade do protocolo. O levantamento técnico realizado pelo grupo de trabalho tem sido debatido com o Ministério da Saúde, com a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS e com outros especialistas. Além disso, estão sendo conduzidas avaliações complementares, como estudos de custo e efetividade. É importante ressaltar que não se trata do mesmo grupo de trabalho que está estruturando o plano estadual. São ações distintas executadas pela mesma secretaria. Em que etapa ou fase o protocolo de saúde está atualmente? Já foi validado com os órgãos públicos e a comunidade? Atualmente, o protocolo de saúde está na fase de construção e validação por meio de consultas públicas. A primeira consulta pública foi realizada entre os dias 20 de maio e 20 de agosto de 2024 e teve como objetivo receber contribuições da sociedade sobre o conteúdo do protocolo. Essa etapa é um importante mecanismo de participação social, com caráter consultivo e aberta a qualquer pessoa interessada no tema. Após a análise das contribuições recebidas nessa primeira fase, uma segunda consulta pública foi aberta entre fevereiro e abril de 2025, permitindo o aprofundamento do debate e aprimoramento do texto. Portanto, o protocolo ainda está em processo de consolidação, passando por ajustes com base nas contribuições do público em geral e especialistas. A AEDAS promoveu um debate sobre a consulta pública com as comissões de atingidos das regiões 1 e 2, que resultou em um documento elaborado pela nossa equipe técnica com as contribuições e sugestões das pessoas atingidas. Esse documento foi entregue à Secretaria de Estado de Saúde e as contribuições foram registradas na última consulta pública. Muito obrigado, Cláudia, por sua presença e por compartilhar informações tão importantes sobre a saúde das pessoas atingidas. Eu que agradeço pelo espaço, pela escuta de todas e todas que nos acompanham. Falar sobre saúde é falar sobre dignidade, cuidado e reparação. Cuidar da saúde das pessoas atingidas é também cuidar do território onde elas vivem.
Que a luta das pessoas atingidas continue guiando esse processo com firmeza, participação e compromisso com a vida. Um abraço carinhoso e até breve. Você que gosta de ouvir o nosso programa semanalmente, também pode acompanhar as atualizações sobre o andamento da reparação pelo nosso site, o aedasmg.org, e também pelas nossas redes sociais, no @aedasmg. Agora, nós vamos chamar o repórter Douglas Kissen com informações sobre outros atores da reparação. Olá, Douglas. Olá, Lucas. Olá para todos que estão acompanhando o nosso programa. Vamos falar sobre as prefeituras que também têm responsabilidades no processo de reparação. De que forma as prefeituras estão atuando, Douglas? Olha, Lucas, no anexo 1.3, 1.4, a obrigação de fazer e de pagar era destinada à Vale, empresa poluidora pagadora. Porém, houve uma alteração no modo de fazer alguns projetos. Com isso, as prefeituras dos municípios atingidos passaram a ter a responsabilidade de executar alguns desses projetos. Foram destinados 2,5 bilhões para o anexo 1.3. Esse anexo é voltado para os municípios reconhecidos como atingidos, exceto Brumadinho, que tem o seu próprio anexo. No anexo 1.3, são 175 iniciativas definidas pelos comprometentes para a bacia do Paraopeba, sendo que 132 já foram iniciadas, estando 121 em execução e 11 já concluídas. Das 121 iniciativas em execução, há 62 que estão sendo executadas pelas prefeituras municipais, mas a Vale segue com a obrigação de pagar. Nesses casos, a Vale deposita o valor equivalente ao custo de implementação da obrigação pendente em uma conta criada pela prefeitura. E no anexo 1.4, anexo específico para o município de Brumadinho, Douglas? Para Brumadinho são R$1,5 bilhão e foram selecionadas pelos comprometentes 45 iniciativas. Destas, 28 foram iniciadas, 26 estão em execução e 2 foram concluídas. Das 26 iniciativas em execução, 8 estão sendo executadas pela Prefeitura de Brumadinho, mas a obrigação de pagar segue da Vale. Ei, Douglas, e é importante lembrar que em ambos os casos, tanto para Brumadinho quanto para os demais municípios da bacia do Paraopeba, é obrigatório o uso do selo Reparação Brumadinho. Esse selo é uma identidade visual para aplicação em placas, adesivos, banners e outros materiais de comunicação. Ele foi elaborado pelos comprometentes para identificar as obras e equipamentos entregues aos municípios através de recursos dos anexos 1.3 e 1.4 do acordo. Isso, Lucas, o monitoramento de todas essas iniciativas pode ser acompanhado pelas pessoas atingidas no portal da Fundação Getúlio Vargas, que é responsável pela auditoria dos anexos 1.3 e 1.4. O site é www.18.fgv.br/Projeto Rio Paraopeba. Douglas, e além das prefeituras, temos também outro ator relevante do poder público, que é a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, né? Bem lembrado, Lucas, a Assembleia Legislativa atua na fiscalização e na criação de leis estaduais. Alguns deputados e deputadas eleitos pela população mineira têm ações importantes em relação à reparação. Os parlamentares já fizeram diversas atividades, incluindo audiências públicas, para falar do Acordo de Saúde da População Atingida, do PTR, o Programa de Transferência de Renda, e de outros aspectos relacionados aos danos socioambientais e econômicos, pressionando os órgãos competentes por respostas. Além disso, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprovou a criação da PEAB, que institui a política estadual dos atingidos por barragens. Essa lei é fruto da luta dos atingidos e é fundamental para alcançar a reparação integral dos danos. Bom, Douglas, obrigado por trazer mais informações para o nosso programa. Seguimos falando sobre esse assunto, mas agora com a nossa entrevistada, a Gabriela Soares. Ei, Gabriela, outro ator do processo de reparação muito conhecido pelas pessoas atingidas é o Comitê de Comprometentes. Quem forma esse comitê
e como ele atua? Então, Lucas, o Comitê de Comprometentes é formado pelas instituições que participam do processo de reparação como representantes da população atingida e que assinaram o acordo de reparação com a Vale em 2021. São eles, Governo de Minas Gerais e as instituições de justiça, que são Ministério Público Estadual, Defensoria Pública Estadual e Ministério Público Federal. O colegiado de instituições comprometentes constitui a instância de aprovação, validação e de decisão dos assuntos relativos à execução das medidas do acordo judicial de reparação. É importante reforçar que o governo de Minas Gerais é representado pelo Comitê Gestor Pró Brumadinho, que deve coordenar, sistematizar e supervisionar as medidas estabelecidas pelo acordo. Esse comitê gestor é coordenado pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, a CEPLAG, e articula diferentes órgãos do Estado que atuam na reparação. Já o Ministério Público de Minas Gerais, o Ministério Público Federal e a Defensoria Pública Estadual são as instituições de justiça que representam as pessoas atingidas nos processos judiciais para a reparação integral dos danos decorrentes do rompimento. Este programa é produzido com recursos provenientes do Acordo de Reparação. Honramos a memória das 272 joias ceifadas no rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. Esta edição teve produção de Valmir Macedo. O design gráfico do programa no YouTube e nas redes sociais é de Júlia Rocha. A coordenação da equipe de comunicação é de Elaine Bezerra, sob a gerência de Diva Braga, gerente geral de participação informada do projeto AEDAS Paraopeba.